Que o Senhor venha ser com ele, ó Pai querido, ó Pai amado. Enche, meu Pai, cada vez mais ele, teu Espírito, ó Deus. Usa mais uma vez como o Senhor já vem usando, Pai. Seja com ele. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Feliz, contente, alegre. Nós está aqui hoje, pastor Renato, presbítero Paulo. Por favor, abre sua Bíblia, Atos capítulo 3. Parabéns a as crianças, adolescentes, jovens, não é isso? Trabalhando com o Senhor, assim, coisa linda. Eu sugiro para vocês estudarem também a peça A Diretoria. Não sei se vocês fazem essa. E a gente começa a refletir sobre a nossa vida. Quantas portas às vezes se fecham, não é isso? Quantas dificuldades surgem. E quando a gente vem com uma campanha dessa, a gente vem refletindo sobre tudo isso. Atos capítulo 3, que é uma mensagem linda para nós e que vai falar sobre um homem em que as portas, de uma certa forma, estavam fechadas para ele e cada vez vão se fechando mais. Mas quando Jesus chega na história desse homem, a história dele vai mudar. Isso eu e você, a gente vai entender essa história e vai ter muitas lições para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa. Diga assim, porta chamada Formosa. Porta chamada Formosa. Para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia. O que ocorreu? Quando a gente começa a pensar na história deste homem, a expectativa que foi feita a respeito desse homem. Lembra que quando está para nascer uma criança, quando a mãe descobre a gravidez, começa toda uma expectativa. E começa a se pensar, então, olha, eu imagino a mãe do coxo, ela dizendo para o marido: olha, eu estou grávida, e começa toda uma expectativa, será que é menino, será que é menina? Naquela época não tinha esses exames como nós temos hoje, não é isso? Então as parteiras da época devem ter dito: olha, pelo formato que eu estou vendo aí é menino. Aí teve uma outra que disse: não, é menina. E começou toda uma expectativa. E de repente começa aos 9 meses, chega aos 9 meses, e aquela criança nasce. Havia uma expectativa de que se fosse realmente um menino, e descobrem que o menino é uma alegria muito grande, mas de repente o que acontece? Quando vai se olhar a cabeça, olha os bracinhos, mas quando chega para olhar as pernas, vê que tem uma deformidade. Tem um problema essa criança ele é coxo e já de nascença. Então um problema que os seus pais agora têm, porque essa criança agora vai ser criada, mas já não vai ser criada como as outras. Por exemplo, se o coxo estivesse nos tempos atuais aqui conosco, teria alguém ter trazido ele aqui, não teria chegado como as crianças tão chegaram tão tranquilamente, não é isso? Então ele começa a ter uma infância diferente das infâncias de todo mundo. Então entenda uma coisa, que o problema agora desse moço, dessa criança que surge, é um problema físico. Entenda uma coisa para a gente entender onde tudo isso vai agravar, porque muitas vezes nós temos problemas, nós temos portas fechadas em nossa vida e a gente não entende aonde foi que ela começou a se fechar. Esse homem vai passar por vários problemas na vida dele, mas a primeira porta que se fecha para ele é uma porta da vida física. Ele não consegue ter uma vida física normal igual a de todas as crianças. Um problema sério já acontece já na nascença, já no ventre materno já começa a surgir um problema para esse menino.
Ele não é uma criança como qualquer. Ele não escolheu esse problema. O problema surgiu já de nascença, e um problema que vai gerar um outro problema, assim como o de Jonas, não é isso? Que vai gerar na sua própria família. Agora ele cresce, todas as crianças querem brincar de bola, querem jogar as brincadeiras da época de bola de gude, eu não sei naquela época, eles queriam brincar, mas de repente ele não pode brincar com as outras crianças. Ele fica sentado, já começa a ser uma criança que é deixada de lado, já é uma criança que quando ele vê todo mundo brincando, todo mundo correndo, e ele não pode correr. E aquelas pessoas da época entendiam o seguinte, pode ver que quando Jesus passou, perguntaram para ele, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele ficasse assim? Eles acreditavam que era uma vida de pecado, que ou o pai ou a própria pessoa havia cometido algum pecado para ficar desse jeito assim. Então o problema começa na vida do coxo, a área física dele é afetada de uma forma tremenda. E agora isso vai afetar a sua vida emocional. Você viu aqui a peça mostrando dentro de nós como que funciona uma guerra dentro de nós, porque nós precisamos cuidar de 4 áreas. Nessa mensagem nós vamos falar disso. Nós precisamos cuidar da nossa vida física, nós precisamos cuidar da nossa vida emocional, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual e nós precisamos cuidar da nossa vida social. Um problema físico vai trazer um problema social muito grande, porque ele não se relaciona com as crianças, ele é visto como uma criança diferente, isso vai fechando portas na vida dele. Agora a sociedade, de uma certa forma, olha para ele de uma forma diferente. Uns acham que ele tem pena, outros acham ele miserável, outros acham ele culpado, e todo mundo vai tratando ele de uma forma diferente. Ele vai crescendo, ele vai sendo um adolescente diferente, ele vai sendo um jovem agora, enquanto todo mundo começa a escolher a sua namorada, enquanto todo mundo começa a ter a sua profissão, enquanto todo mundo começa a viajar, conhecer outros lugares, trabalhar, conquistar, fazer casa, e ele não. Ele depende que alguém pegue para ele ter o seu ganho e coloque ele no lugar onde possa ganhar uma esmola. Você imagine a vida desse homem agora, com uma vida emocional, se sentindo mal, porque ele fala assim, todas as crianças são perfeitas, todo mundo anda, corre, brinca, tem seu trabalho, tem seu filho, tem sua casa, e por que justamente comigo? O coxo está com um problema emocional muito sério, assim como muitos de nós. Assim como muitos de nós, às vezes nós olhamos para a nossa vida, você que assiste essa mensagem aí nas redes sociais, no canal Vamos Refletir, agradeço minha esposa também que está ali nos bastidores aí filmando a mensagem, obrigado Márcia, Deus abençoe a sua vida. Muitas vezes nós começamos também a olhar para a nossa vida e pensar, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso aconteceu justamente comigo? Existem coisas na nossa vida que nós procuramos. Existem coisas que nós, com as nossas escolhas, nós fazemos. Mas existem coisas, como a desse moço, que sobrevêm sobre a vida da gente sem a gente querer. E eu fico maravilhado quando eu vejo que pessoas nas redes sociais, mesmo na igreja, com alguma dificuldade em alguma área da sua vida, ele enfrenta, vai lá, pega o microfone e canta, ele vai lá, pega o microfone e prega, ele vai lá, pega o vídeo, liga a câmera e faz vídeo para colocar nas redes sociais, ele com toda a dificuldade vem se arrastando, mas vem para a igreja, porque ele não deixa que os problemas que surgirem parem, porque a Bíblia diz, se te mostrares frouxo ou fraco, no dia da tua angústia, tua força será pequena. Então você não pode deixar que nada te pare. Ainda que essas circunstâncias difíceis elas venham ou pelas circunstâncias normais, pelas vias normais, ou ainda que você mesmo tenha errado e tenha trazido problemas sobre a sua vida, você não pode parar, você precisa prosseguir em frente, porque parar não resolve. Ficar parado e chorando pelos cantinhos não adianta, a gente não conquista nada chorando, precisa arregaçar as mangas. Deus não está procurando nenhum super-herói, ninguém que nunca falhou, ninguém que nunca pecou, pelo contrário, ele disse, eu vim para aqueles que estão doentes.
Deus está procurando sim um homem, uma mulher que caiu, mas que esteja disposto a se levantar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. O homem está com problema físico, com problema social, com problema emocional, e agora ele cria também um problema espiritual muito grande. Porque ele olha e fala assim: eu sou um homem pecador, todo mundo é perfeito, todo mundo anda, alguém deve ter pecado muito sério, ou eu ou meu pai, alguma coisa eu fiz, alguma coisa aconteceu, e eu não tenho comunhão com Deus. Olha a alma desse homem como andava. Tudo por causa de um problema físico, que foi gerando portas, foram se fechando portas na sua vida, e ele foi se transformando nesse homem. Agora o que resta para ele? Enquanto todo mundo acorda de manhã cheio de sonhos, presbítero Paulo, pastor Renato, todo mundo cheio de sonhos, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, e ele fala assim: o meu dia é que alguém venha aqui me buscar, me colocar na porta do templo, para eu pedir esmolas, e depois alguém venha me buscar, e tomara que eu tenha conseguido o meu almoço e o meu jantar, para eu conseguir sobreviver. Era esse o sonho que restava para esse homem. Esse homem, a Bíblia Sagrada nem diz o nome dele. A Bíblia chama ele de um coxo que colocavam na porta do templo. É interessante que até a porta tem nome. O nome da porta é a porta chamada Formosa. Mas quando você olha para o homem, esse homem parece que ele é menos importante do que a porta. Porque então, a Bíblia diz que a porta é chamada Formosa. É uma porta de destaque naquela época do tempo bíblico. Mas o homem é o coxo. É só o coxo. A Bíblia às vezes mostra algumas pessoas assim e diz que a mulher era a mulher do fluxo de sangue. Qual é o nome dessa mulher? Não, ela é marcada pela doença dela. Às vezes nós fazemos isso. As pessoas ficam marcadas pelos seus defeitos, não é isso? É o careca, é o narigudo, é o orelhudo, não é isso? É o isso, é o grande, é o magro, é o gordo. As pessoas, nós marcamos na nossa sociedade, marcamos as pessoas pelos seus defeitos, pelos seus erros. A Bíblia chama, não é isso, o Bartimeu, porque Bartimeu não é nome, ele é filho de Timeu, sabe o nome do pai dele, mas não sabe o nome dele. É a viúva de Naim, é a viúva de Serepta, é a mulher adúltera. O nome dessas pessoas não aparecem, porque muitas vezes nós valorizamos coisas e às vezes não valorizamos as pessoas. Nossa sociedade hoje em dia está assim dessa forma, valorizando coisas, achando que coisas são mais importantes. Pega o carro, cuida do carro, pega a bicicleta, pega a casa, mas às vezes não cuida da gente mesmo. E cuidar de você é importante. Você veio aqui hoje, entenda isso. Aleluia, glória a Deus. Que Deus quer dizer para você: cuide de tudo isso. Cuide de todas essas coisas da sua casa, que é importante. Foi Deus que te deu, e ter o seu carro, ter a sua casa, ter tudo isso é importante demais. Mas não esqueça de você. Não esqueça do seu esposo, da sua esposa. Não esqueça dos seus filhos. Não esqueça do seu pastor. Não esqueça das pessoas que fizeram alguma coisa importante por você, porque vale muito mais valorizar pessoas do que valorizar as coisas. Esse homem, ele está na porta do templo. Interessante que as portas estão abertas no templo, mas ele não entra. Ele não pode entrar porque ele é defeituoso. Quem tem o direito de entrar lá para oferecer sacrifício são os sacerdotes. E ainda que ele fosse de uma linha sacerdotal, ele não poderia apresentar os sacrifícios, porque quem tinha algum defeito não poderia estar diante da mesa apresentando os pães e apresentando os sacrifícios. Esse homem então está com as portas do templo abertas, com a porta da religião aberta, mas ainda não conseguiu ter um encontro verdadeiro com Deus. Mas como foi falado aqui no começo que Jonas fugiu da sua missão, mas Pedro e João não fugiram. Eles continuavam adorando a Deus, eles continuam servindo a Deus. E Pedro e João, o que é que ele faz? Eles vão à oração nona, que era 3 horas da tarde. E eles estão caminhando e de repente o homem está lá. Uma esmola, pelo amor de Deus, para esse homem miserável, para esse coxo, porque era assim que ele se via, como um homem miserável, como um pobre coitado. Uma esmola, pelo amor de Deus. Você imagina como que ele deveria estar pedindo, jogado lá no chão? E as pessoas passavam e olhavam de qualquer maneira e não faziam nada por ele. E poucos, alguns riam, alguns debochavam, alguns olhavam com desdenho.
E Pedro e João tinham uma coisa interessante, querido. Pedro e João, eles tinham uma coisa. Eles vão dizer o que ele não tem primeiro. Mas imagine que eu imagino Pedro e João carregando uma porta. Porque Jesus disse, eu sou a porta. E quando Pedro e João falam assim, olha, viram o homem, viram a necessidade do homem, se fossem religiosos, teriam passado de largo como sacerdote, como levita, não é isso? Mas não eram religiosos, eram homens de Deus, assim como a Sunamita falou. Eu vejo ali um homem de Deus em Eliseu. Pedro e João eram homens de Deus, e eles passaram, o Espírito Santo incomodou, eles olharam, fitaram olhos um no outro ali, e o homem então pediu, esperando receber dinheiro. Ele falou assim, eu não tenho ouro e nem prata, mas espera aí, eu tenho uma porta. Aleluia. Eu tenho uma porta aberta. Pedro lembrou disso e falou assim, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas eu tenho uma porta. Eu tenho Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles tinham a solução, a porta aberta para o homem. E quando o homem então recebe aquele poder da cura, ele fica pensativo e os homens estendem a mão para ele e começa a colocar ele de pé, querido. A cura começa a acontecer na vida dele. Oh, aleluia. A cura começa a acontecer lá na origem. Entenda isso, que o problema, muitas vezes nós precisamos cuidar dos nossos problemas, das coisas que acontecem na nossa vida, nós precisamos ir na origem. Eu lembro que quando o machado caiu, naquela passagem lá de Eliseu, que eles queriam alargar a tenda, queriam fazer tanta coisa, Eliseu poderia perguntar quem foi que perdeu o machado, por que você não fez isso, por que você não encavou direito, por que você não fez aquilo? Ele falou assim, onde caiu? Onde caiu? A primeira pergunta que Eliseu fez, porque ele queria resolver o problema, e a origem é onde tinha caído, que ia lá buscar o machado. A cura chega para o homem, porque o problema está lá na origem. Nós muitas das vezes pegamos quando surge uma dor de cabeça, a gente não quer saber por que está tendo dor de cabeça, a gente quer acabar com ela. E a gente vai lá e toma o Doril, toma o Anador, toma Neusaldina, não é isso? A Márcia é especialista nesse remédio tudo aí. E começa a tomar o remédio porque você quer acabar com a dor de cabeça, mas a dor de cabeça, de uma certa forma, é o aviso. É como se esse painel tivesse ficado vermelhinho, piscando, e eu fosse aqui e tirasse a lâmpada para não ficar piscando. Continua aquecido, o problema continua, eu preciso resolver. E às vezes nós não vamos na causa. Entenda o que está acontecendo na sua vida, qual a área da sua vida. Porque uma porta vai fechando a outra, um problema vai chamando o outro, e nós somos capazes de resolver problemas. Você pode glorificar a Deus por isso. Deus te fez capaz de resolver o problema. E às vezes nós deixamos os nossos problemas irem se acumulando. O próprio Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Então se você tem um problema, procure resolvê-lo, para que esse problema não feche outras portas. Se você hoje se expressou mal com alguém, peça perdão. Se você hoje não ajudou alguém que você poderia ajudar, ajude amanhã. Não é isso? Nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas para que ele não suceda, não suja e não feche portas. Porque porta é importantíssimo, porque a porta é um estágio, ele é uma passagem de um ponto para outro. Eu não chegaria aqui se não passasse por aquela porta. A porta é importantíssima, porque até próprio Jesus respeita a porta. Que ele diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus. Ele próprio respeita a porta. Ele disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, ou seja, vai encontrar pastagem, porque ele é o bom pastor que tem cuidado das nossas vidas. Ele é a porta. A porta é a passagem de um estágio para o outro. Então, entenda que Deus quer te levar a estágios muito maiores. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. E é importante a gente ir vencendo etapa por etapa e vendo as portas que nós estamos passando. Porque há lugares que Deus não nos quer, como mostrou a peça aqui. Há amizades que Deus não quer, porque aquilo que você ouve contamina você. A Bíblia diz sobre duas portas interessantíssimas no ser humano.
A porta, Mateus 6, 22 e 23, que é a porta dos olhos. A Bíblia diz que é a candeia, é a lâmpada que ilumina o nosso corpo, são os nossos olhos. E ela diz, se nós olharmos para o que é bom, todo o nosso interior vai ter luz. Mas se olharmos para as trevas, tudo que nós vemos de trevas vai ser terrível, as trevas dentro de nós, se nós olharmos para aquilo que é ruim. Então nós precisamos, jovens, crianças, saber o que nós estamos olhando. Cuidado com a internet, cuidado com as redes sociais, que hoje são muito fáceis as coisas do inimigo contaminar a todos nós. Então cuidado, aprenda a lidar com isso, já que está tão fácil o manuseio hoje do celular, né, das redes sociais. Tome cuidado com isso para você não se contaminar com esse tipo de coisa. Uma outra forma também de entrada, de porta para nós, é a audição. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Precisamos ter cuidado com essas portas de entrada que elas às vezes querem nos derrubar, muitos não estão hoje louvando a Deus, muitos hoje não estão pregando o Evangelho, porque um dia ouviram alguma palavra, ficaram tristes, se magoaram e se afastaram. Então precisamos ter cuidado com essas portas. O homem agora é curado. A palavra de Deus vai entrando na vida dele e vai lá na origem do problema, porque o problema era físico. Agora esse homem não é coxo, ele coloca as suas pernas ficam em pé e ele começa então a dar um salto. E quando ele dá um salto, ele começa a se relacionar com os discípulos, com Pedro e João, e toda a multidão começa a chegar para ele. Veja que até então uma pessoa que era recusada, que era afastada, que era desprezada, agora é o centro da atenção, atrai todo mundo e todo mundo vem a ele. Então seu problema social agora é resolvido. A partir de agora, então, ele começa a se sentir bem. Olha para o coração desse homem. A partir de agora, de olhar que ele tem as suas pernas perfeitas, a porta da física é curada, é corrigida. Agora o seu relacionamento, todo mundo quer saber o que aconteceu contigo, por que você está assim. Todo mundo se relacionando com ele. Ele toma então uma atitude de se relacionar com as pessoas, e isso se faz sentir bem. Então ele fica feliz e vai tomar uma decisão, porque decisão é coisa da alma, como nós vimos aqui. Então a alma dele já está alegre. Ele toma uma decisão. Ele poderia tomar algumas decisões. Pense comigo, agora eu vou chegar em casa correndo, todo mundo vai ver, não é isso? Talvez esse homem já tinha mais de 40 anos. Talvez os seus pais com 60 anos, talvez fossem vivos, mas poderiam ter irmãos, poderiam parentes, vizinhos que sempre viam todo dia de manhã, ele saindo carregado e voltando carregado. Pessoas que talvez estivessem preparando para no final do dia ir buscá-lo. Agora de repente ele chega lá andando e correndo. Ele poderia tomar essa atitude e correr para casa. Ele poderia ir passear e poder querer viajar, poderia fazer muitas coisas. Ele toma uma atitude que é corrigir também a área espiritual. Eu vou entrar no templo, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar a Ele, porque eu estive aqui na porta durante muito tempo e nunca entrei. E agora eu vou prestar minha adoração e vou ser grato a Ele. Como salmista, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele entra no templo saltando, querido. Os religiosos estão lá, que Jesus falou com algum deles, guias cegos, nem entram nem deixam os outros entrarem. Estão lá com todos os seus aparatos religiosos, pegando os pães ágeis, os pães da preposição, acendendo o candelabro. Estão lá matando a ovelha, estão lá matando o pombo, fazendo todo o trabalho religioso. De repente chega um adorador maluco lá pulando. De repente chega um camarada com adoração totalmente diferente, pulando, saltando e glorificando a Deus. Eles olham assim, que maneira é essa de adorar a Deus diferente é essa? Porque sabiam que ali não tinha um religioso, ali tinha um verdadeiro adorador. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Ele não quer saber só de ritual religioso, de apresentar isso. Ele quer, como o apóstolo Paulo falou, rogo-vos, meus irmãos, que apresentei os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto
racional. Aleluia. Ele sabe que a verdadeira adoração, que a verdadeira entrega é com o seu corpo de adorar, de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Os rituais são importantes porque estavam na lei, mas a adoração que ele entra chama a atenção dos sacerdotes. Eu fico imaginando o homem para de cortar e fica olhando. Por que ele pula assim? Por que ele está alegre assim? Porque ele teve uma experiência com Deus, querido. Por isso, nos momentos difíceis, quando você passar por dificuldades, entenda a origem, entenda onde aconteceu o problema, aonde aconteceu as circunstâncias na sua vida, e saiba que Deus, ele é poderoso para transformar e mudar a história. Ele mudou a história desse homem. Glória a Deus. Esse homem tinha um problema físico. Esse homem tinha um problema social. Esse homem tinha um problema emocional. E tinha um problema espiritual. Mas quando a palavra chega, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão das juntas e medulas, do espírito e da alma, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela vai até o profundo do ser humano e faz uma transformação completa. Então permita que todos nós, pastor Renato, presbítero Paulo, e a começar por mim, todos nós possamos identificar áreas de nossa vida que precisam ser corrigidas, que precisam ser melhoradas a cada dia. Talvez a sua área espiritual esteja muito bem, você esteja adorando, esteja jejuando, esteja orando, esteja glorificando a Deus, mas talvez os seus relacionamentos não estejam tão bem. Talvez você esteja tão bem na área dos seus relacionamentos, mas talvez emocionalmente você esteja carregando uma dor, uma angústia, e você está pesado porque talvez faltou perdoar alguém, talvez faltou esquecer de algumas coisas do passado, talvez esteja com a sua mente presa lá no passado, ou então preocupado demasiadamente com o futuro e não esteja vivendo o presente, coisas boas que Deus tem feito na sua vida. É verdade. E talvez você esteja conseguindo controlar essas coisas, mas talvez fisicamente você não esteja bem, talvez não esteja cuidando direito do templo do Senhor. Então que todos nós possamos nessa noite receber uma cura e saber que portas abertas, elas abrem outras portas. E quando algumas portas são fechadas para nós, às vezes elas fecham outras. Que possamos estar atentos e saber que esse Deus, que o nome dele, que foi usado por Pedro e João, que trouxe cura a este homem e que mudou a história do coxo, também é o mesmo, porque Paulo disse em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.